Fala pessoal, Rodrigo Vilhena aqui trazendo mais um vídeo agora para poder falar sobre uma questão que aconteceu recentemente, se não me engano no dia 23, ainda no dia 23, ontem, houve um questionamento por parte dos senadores em relação ao diretor da Polícia Federal para dar esclarecimento sobre várias coisas, incluindo a questão do repórter português, o nosso irmão lusitano, Sérgio Silvio Tavares, né? Então vamos ver o que foi perguntado e vamos fazer nossas considerações sobre essa questão. Mas antes disso, eu quero te lembrar que eu estou nessa missão aqui, eu preciso da sua ajuda, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Pode ter certeza que a sua ajuda é necessária e eu preciso da sua força, perfeito? Mesmo você não sendo da capital mineira, Belo Horizonte, sua ajuda é super bem-vinda e pode ter certeza que a sua ajuda é necessária. Então vamos lá para o vídeo. A informação que esse senhor, o Sérgio Tavares, teria ficado 5 horas retido no aeroporto, é aproximadamente esse período de tempo mesmo? Senador, eu não tenho a informação exata do tempo que ele ficou ali para a entrevista dele, de controle migratório. Mas acredito que deve ser umas 3 horas, algo assim, porque o Guarulhos, acho que todo mundo conhece, a demanda lá é gigantesca. Me parece, tá? Que no dia tinha lá procedimento de flagrante, de outros crimes e tal. Mas a demanda em Guarulhos é muito grande, então esse prazo aí não é uma coisa fora do usual do aeroporto, não. O senhor mexeu num papel, apresentou um papel aí sugerindo que seria o depoimento dele, é isso? Não. Esse aqui, o depoimento, é o termo de declaração dele. O termo de declaração. Tá. Esse documento está disponível, aberto? O termo de declaração é dele, não Sim. era para estar disponível, mas parece que ele colocou na rede social dele, ou divulgou, todo mundo acho que já tinha ele. Não é sigiloso também, não? Quem tomou a decisão de retê-lo para esses questionamentos dentro da Polícia Federal? Eu acho que eu falei no início da apresentação, né, da minha exposição, nós temos um setor de análise dentro da Diretoria de Polícia Administrativa e lá se tem as pessoas que estão sob alerta e outras sob restrição. Restrição são aquelas que estão com ordem judicial por motivos diversos e alerta são aquelas que cabe uma entrevista no controle migratório, que não é uma restrição judicial, mas que caberia uma entrevista. Esse número até eu já falei, mas eu repito aqui para o senhor, são 143 mil pessoas sob alerta. Eu entendi, mas houve alguma decisão, então o senhor me confirma se houve ou não houve uma decisão vinda de Brasília ou de alguma autoridade específica da Polícia Federal para reter esse indivíduo, ou se ele foi retido apenas porque estava incluído no alerta? Foi o procedimento técnico normal. Houve uma decisão de uma autoridade em Brasília, da Polícia Federal, para que ele fosse retido no aeroporto? Objetivamente, doutor. A inclusão no alerta passa pela minha coordenação de imigração, pelo setor de análise e que encaminha para o controle de acompanhamento. Naquela data em especial, a Polícia Federal sabia que esse indivíduo estava vindo ao Brasil? Sabia, a Polícia Federal só pergunta quem, assim especificamente. Porque o controle migratório ele faz isso diuturnamente. Tá, ele veio ao Brasil de Portugal. A Polícia Federal sabia previamente que ele estava vindo de Portugal ao Brasil? Sim, a gente tem um controle de passageiros, não ele, de passageiros, de todos que entram, todos que saem, a gente faz esse controle de voos. E houve uma decisão, é isso que eu estou perguntando, houve uma decisão individual de alguém da Polícia Federal, do diretor, do delegado, de um agente específico para que ele fosse retido na fronteira? Foi um procedimento protocolar. Foi por conta do alerta? Foi por conta do alerta. Uma dificuldade para poder responder uma pergunta simples, né? Sim, não, porque e é isso. Mas fica nessa enrolação com medo de responder alguma coisa como se tivesse que esconder alguma coisa. É muito estranho, né? Apesar do que, se ele sabe que ele está ali, é porque alguma coisa de errado ele fez, né? Acho que a impressão, a sensação que ele tem é mais ou menos essa. Vamos ver mais um vídeo aqui. E quem colocou esse alerta? O meu setor de análise coloca o alerta, passa na coordenação de imigração e encaminha o procedimento. Ele foi considerado alguma ameaça física? Ele era entendido como uma ameaça física para algum indivíduo aqui no Brasil? Ameaça física, só quer dizer de alguma risco violência físico de violência? Ameaça física contra alguma pessoa específica, não. Como contra alguma pessoa específica, naquele momento, não. O
O senhor mencionou que ele foi retido porque ele tinha opiniões que flertavam com crimes contra a honra de autoridades brasileiras, é isso? Além disso, mas não é só essa, ele tinha em rede social manifestação favorável ao movimento do Quebradeira do dia 8 de janeiro. Havia alguma representação de ministro do Supremo Tribunal Federal por crime contra a honra ou de qualquer outra autoridade? Não. O senhor sabe que esses crimes só se procedem mediante representação? O crime contra a honra, sim. O de acompanhar o alerta de alguém que apoiou a quebradeira, não. E não é a questão do alerta, senador, não é a ordem judicial. O alerta é um acompanhamento administrativo. E sobre esse alerta aqui, eu acho que é muito importante a gente frisar e falar um pouquinho sobre essa questão, que eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco, fazer um exercício simples, né? Primeiro que a gente tem que lembrar que é responsabilidade da Polícia Federal saber fazer isso daí bem. Aparentemente eles não souberam fazer isso bem. Até esse determinado ponto da entrevista, dessas perguntas, né, que o senador Sérgio Moro faz, muito pertinente, até porque ele tem um conhecimento jurídico muito bom, ele pergunta e deixa muito claro sobre a questão das opiniões. Então, primeiro, que ele foi investigado sobre as opiniões. Você tem um setor de alerta, né? Você tem a parte judicial, que é quando você vai buscar o pessoal que já tem crime, até a Interpol pede para a Polícia Federal ajudar também. Esses dois procedimentos eu acho super convenientes, super corretos. Eu acho que a Polícia Federal está correta na forma de agir nesses dois procedimentos, ao meu entender, né? Ao meu ver. Eu vejo que isso daí funciona e eu acho que tem que ser assim mesmo. Ele respondeu até um determinado ponto em que ele fala que não, ele não apresentava nenhum tipo de risco de violência física. Ou seja, violência física é quando a gente fala de linhas gerais, a gente está falando de alguém que vai fazer um atentado, vai ter uma bomba, vai atirar em alguém, vai agredir alguém, coisa do gênero, né? Então o próprio delegado da Polícia Federal afirmou que não. Se ele chegou a essa conclusão, obviamente a gente consegue chegar a essa conclusão com ele já no alerta. Então existe uma falha de procedimento, ou ele quis utilizar a fase de alerta do cidadão, seja ele de qual nação for, para justificar os erros cometidos pela Polícia Federal, assim interpretados a visão comum e a visão da lei, né? É muito mais fácil para o alerta funcionar de uma forma procedural muito mais inteligente, muito mais correta ele chegar a entrar em contato com a polícia de Portugal e falar, olha, a gente tem esse cara no alerta, ele fez algumas declarações que são declarações que ligam um alerta pra gente, e a gente fica preocupado da vinda dele para cá. O que vocês acham? O que vocês podem me falar sobre esse cidadão? Já causou algum tipo de problema? Qual que é a ficha criminal dele? Essas coisas. Porque não faz sentido você fazer um acompanhamento, você destacar pessoas para poder fazer um acompanhamento, mesmo que seja virtual, eletrônico, você está sempre lá acompanhando no NOC, qualquer sistema de gênero de acompanhamento, de um cara que não vai apresentar nenhum risco real de cometer um crime ou de violência física. Então, eu acho que é muito precário o procedimento. E até corrobora com alguns dados que a gente tem sobre a capacidade da polícia do Brasil de resolver crimes, por exemplo, né? Vamos continuar o vídeo aqui para ver. Esse aí, a ordem judicial, sim. Eu compreendo, mas foi o senhor que colocou como relevante o fato dele flertar com crime, ter opiniões que flertavam como crimes contra a honra. Sim, passou num setor de análise da O senhor entende que a Polícia Federal deve de ofício cuidar desse assunto? Não, eu não estou falando do crime contra a honra de ministro da Suprema Corte. Eu tô falando o senhor que falou anteriormente. Não fui eu que coloquei palavras na sua boca. Se pegar o depoimento dele... Não, o senhor mencionou aqui opiniões, eu anotei opiniões, ele tinha opiniões que flertavam com crimes contra a honra de ministro do Supremo Tribunal Federal. Sim, sim. Além disto, ele tinha opinião, e tem, não sei se mudou a opinião, de apoiar ao ato de quebradeira que teve no 8 de janeiro. Além disto, ele teve opinião de criticar a urna eletrônica dizendo que é fraudada. Além disto, ele gravou um vídeo, tem na rede social dele, com uma pessoa que tem mandado de... Quem é essa pessoa? Se não me falha aqui, cidadão Alan dos Santos. Em Portugal? Não, parece que estava em outro país, Estados Unidos, se não me engano. Então, assim, tem algumas informações... Ou depois, não sei. Mas antes tem essas manifestações.
A Polícia Federal ela vai começar a reter as pessoas pelas opiniões delas, se forem contrárias ao governo brasileiro, se for uma opinião negativa. Os jornalistas estrangeiros, ou turistas estrangeiros, eles têm segurança para vir ao Brasil ou vão ser começados a parado para ser questionados, delegado? Não serão impedidos por opinião política nenhuma pessoa, até porque a Polícia Federal é um órgão de Estado, a Polícia de Estado. Agora, nós temos que separar uma coisa que é opinião política de algo que é uma opinião favorável a algo que é crime, como, por exemplo, o ato de vandalismo do 8 de janeiro. Ninguém é favorável ao ato de vandalismo de 8 de janeiro ou nenhum ataque pessoal contra ninguém. A grande questão é se as pessoas podem se parar, começar a ser questionadas, estrangeiros que virem para cá por conta dessas opiniões. O Economist fez uma reportagem recente, uma matéria criticando aqui o retrocesso no combate à corrupção no Brasil. Vários jornalistas, mas entre eles a senhora Ana Lanques. Ela pode vir ao Brasil ou ela vai ser retida pela Polícia Federal para ser questionada? Senador, eu não conheço essa senhora Ana Lanques e nem a opinião dela. Se a opinião dela é uma opinião técnica normal, não tem o menor problema. É quando o cara dá aquela sabonetada safada, né? Tipo, porque o que a mulher falou é mais ou menos assim, justo quando começa a fazer a destruição da Lava Jato, o principal símbolo de combate à corrupção no Brasil, o The Economist fez essa reportagem, essa moça, né, fez essa reportagem. Muito competente, por sinal, convido vocês a darem uma pesquisada na internet para procurar sobre isso daí. E essa opinião dela não é uma opinião técnica, é uma opinião jornalística. Ela está reportando um fato. De fato aconteceu isso, né? E, de certa forma, a gente pode entender que isso daí também é a opinião da pessoa, não só profissional, mas dificilmente você, como um repórter, vai conseguir separar a sua opinião profissional daquilo que você de fato acredita, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas o seu texto vai dar alguns indícios de que você acredita naquilo. E ele dá uma sabonetada horrorosa, porque hoje, né, no Supremo Tribunal, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, é que a Lava Jato foi um ato criminoso. Então, se ela está sendo desfeita, né, tudo aquilo que ela fez de bom está sendo desfeita, soltando todos os indiciados, todos aqueles que foram criminalmente indiciados estão sendo soltos. Então, subentende-se de que dizer que a Lava Jato é um expoente no combate à corrupção no país é mais ou menos você ter a opinião política contrária, né? Você está indo contrária às decisões do Supremo Tribunal Federal, que no Brasil a gente já viu que tem dado vários problemas, né? O pessoal tem perdido redes sociais, tem sido processados a pagar não sei quantos mil reais, essas coisas. Então, sabonetou, né? Sabonetou. Agora, se a opinião dela é defender o ato de vandalismo, de quebradeira do 8 de janeiro, aí é uma situação que tem que ser acompanhada. O Infobae, que é um site espanhol dos mais lidos no país, fez também uma matéria sobre os retrocessos combate à corrupção no Brasil. Maria Zubelo, com críticas que talvez o senhor julgasse que flertassem com crimes contra a honra, contra autoridades brasileiras. Se essas pessoas virem ao Brasil, elas vão ser retidas também? Voltando ao que eu respondi na outra pergunta, se o comentário é na linha de apoiar ato que é crime, e acho que aqui ninguém nega que o quebradeira do 8 de janeiro foi um ato criminoso, certamente essa pessoa tem que ser acompanhada. Quem faz comentários apoiando fato ou ato criminoso, a função da polícia é acompanhar. Agora, a opinião política não é problema de polícia. As pessoas que apoiarem, vão acompanhar meus colegas aqui, as pessoas que apoiarem invasões do IMST lá fora, que falaram que é um movimento social, que tem que invadir propriedade rural, se elas vierem ao Brasil, elas vão ser retidas no aeroporto? Aí eu teria que ver o caso concreto, senador. Aí é aquela hora que ele sabonetou mais feio ainda, né? Porque assim, você não tem que ver o caso concreto. Falar sobre as invasões de terra do MST é diretamente, criminalmente falando, é diretamente relacionado às invasões
do 8 de janeiro de 2023. Não tem como se separar uma coisa da outra. Os dois são criminosos, são contra a lei, né? Então, sabonetou horrorosamente agora. Agora ele foi assim longe. Cara, é impressionante como as pessoas tendem a ser seletivas. Até que no caso dele está sendo só defensivo mesmo, mas nessa narrativa muitas pessoas são seletivas. Acham que o que aconteceu, o pessoal que invadiu lá no 8 de janeiro tem que ser preso e etc. Agora, em relação ao pessoal do MST que quebrou tudo em 2016 lá na Esplanada, não, tá tudo certo, é isso mesmo. O MST tem que ir lá na Câmara dos Deputados para ficar comemorando os 40 anos dessa merda, dessa desgraça que fica no país aí. As pessoas que falarem lá fora que não houve corrupção no Brasil durante o governo do PT e que todo o dinheiro tem que ser devolvido para as empresas, se elas vierem para o Brasil, vão ser retidas pela Polícia Federal? Aí eu teria que ver também o caso concreto, senador. Eu acho que, delegado, o senhor é um agente competente, responsável, mas nesse caso em particular a gente respeita muito a Polícia Federal. Ninguém é favorável à violência ou coisa parecida aqui dentro. Todo mundo repudiou. Nesse caso, a Polícia Federal reteu um jornalista por discordar da opinião dele e manteve ele 5 horas ou 3 horas, que seja, ouvindo. O senhor mesmo mencionou que 3 ou 4 pessoas por dia no Brasil são impedidos de entrar ou retidos. Esse indivíduo foi escolhido nessa data e, pelo que o senhor falou aqui, a leitura que eu faço é porque ele foi retido, porque ele tinha opiniões que flertavam com o que a Polícia Federal discordasse. E aí entra num terreno perigoso da opinião, porque nós mesmos vimos aqui alguns exemplos de atos que são criminosos e a pessoa lá fora, se a Polícia Federal vai começar a fazer uma vigilância dessas opiniões lá fora, ela vai ter que começar a ter muito problema. O que eu sugeri à Polícia Federal, que muito respeito, e respeito também a instituição, que a Polícia Federal evitasse fazer esse tipo de controle sobre opiniões de turistas ou jornalistas que vêm ao Brasil. A não ser que a pessoa represente, e aqui por isso que eu fiz essa colocação, que a pessoa apresente um risco real para qualquer indivíduo aqui no Brasil, seja ele um ministro supremo, seja ele um senador, seja ele um cidadão comum. E esse finalzinho que foi perfeito, né? Porque tem essa questão do alerta, né? Que ele falou anteriormente, se for do jeito que ele falou, talvez ele só tenha falado para se defender e tenha utilizado da ferramenta para corroborar com a sua narrativa. Porque se for do jeito que ele falou, não é possível. Parece polícia de bairro, né? Horroroso como esse tal de alerta funciona. O jeito mais fácil seria eles terem contato com as polícias. A Polícia Federal tem contato com as polícias internacionais de outros países, né? Polícias federais de outros países. Então, você consegue saber se o indivíduo é uma pessoa de alta periculosidade ou não, né? Facilmente, até você não depende da sua própria competência. Você pode simplesmente perguntar para o país de onde ele está vindo. Então, você vai ter uma noção, né? E você vê da forma que os discursos são feitos. E até no que foi publicado em relação ao motivo que ele faz, as postagens, né, que foi escolhido pela Polícia Federal, não tem nada demais. Ele expressa a opinião dele. Ele fala sobre questão de aquilo que é errado, aquilo que é crime, etc. Que ele fala que ele é a favor, ele apoia, mas em nenhum momento ele expressou nenhum tipo de vontade ou deixou explícito que ele faria esse tipo de ato ou corrobora e etc. Entendeu? Então é muito, muito perigoso essa questão, começa a andar num mar meio autoritário e a Polícia Federal não deve fazer isso. Não é responsabilidade da Polícia Federal fazer esse tipo de acompanhamento, esse tipo de investigação e intromissão. Viemos e convenhamos, você vai parar uma pessoa por causa das postagens, das opiniões que ela compartilhou na internet, você não precisa deixar lá 3 horas. Você faz uma vistoria nas malas e tudo mais, verifica a questão das redes sociais, questiona o indivíduo e pronto. Deixa ele entrar, você não demonstra nenhum tipo de risco real
a saúde de um ser humano, né? E a melhor forma de saber disso é entrar em contato com a Polícia Federal de Portugal, já que eles tinham noção que esse indivíduo estava vindo para o Brasil, entrar em contato e falar, e aí, esse cara aí pode deixar entrar, ele é perigoso, vocês querem que a gente prenda ele aqui, e toda aquela questão, né? Mas não, preferiram tomar a decisão autoritária que eles tomaram, que a gente vê, não só nesse governo, mas no último governo também, vindo acontecendo com certa frequência, e a nossa democracia cada vez mais se esfacelando, se deteriorando. Coloque os comentários que você acha sobre toda essa situação, se você concorda com a ação da Polícia Federal, se você discorda, os porquês também coloca aí, é sempre importante para eu aprender mais sobre como as outras pessoas pensam. Você já sabe, eu estou nessa missão aqui embaixo, na cidade de Belo Horizonte. Se você não é da cidade, não tem problema. Curte, compartilha o vídeo, se inscreve também no canal que me ajuda demais, pode ter certeza, e eu preciso da sua ajuda. Perfeito? Até a próxima.